Ele vai se apresentar, né? Ele esteve ontem já conosco e foi bênção, tem sido bênção esse tempo que nós temos passado junto. Eu sei que Deus vai falar através dele. Eu quero que você abra o seu coração, amém? Você possa estar recebendo do Senhor a palavra, a ministração. Que você, puxa, mas já fui curado, já recebi uma ação, já senti a... Não tem mais. Amém? A palavra de Deus, ela vai entrar com uma espada aí, vai discernir algumas coisas, vai trazer uma convicção no teu coração. Você vai sair daqui cheio de fé, porque a fé vem por ouvir a palavra ou a pregação de Deus. Amém? Então abre o seu coração em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o teu filho. Na verdade, ele tem sido bênção. Mas nesse momento, o ministério da palavra, que ele flua em nome de Jesus e possa ser um instrumento, um canal desobstruído para nós recebermos. E como pastor desta igreja, nós nos abrimos sem nenhuma restrição para receber a tua palavra nessa noite em nome de Jesus. Amém. Então o Samuel vai apresentar melhor do que eu, né? Ele vai ficar à vontade de trazer a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Quantos estão animados? Diga glória a Deus. Põe um pouquinho de retorno para mim aqui no pé, por favor, que eu tirei o retorno de ouvido. E chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem estava ontem à noite aqui, levante sua mão, por favor. Aleluia. Quem não estava, por favor, levante sua mão. Nós queremos saber quem é você, porque você não veio. Depois você tem que preencher um relatório lá atrás. Meu nome, então, para quem não estava ontem, meu nome, como foi dito, é Samuel. Me conhecem como Samuel Moraes, meu sobrenome. Eu fiquei meus últimos 14 anos em Curitiba. Congreguei com o pastor Luciano Subirá, já esteve aqui. Pastor Farley Labati, que é o meu discipulador, aquele que cuida da minha vida, cuida da minha família. E mais uma vez eu quero dizer que é um privilégio poder estar aqui. Eu liguei para minha esposa ontem, eu disse, você precisa conhecer esse povo. Não é todo lugar que eu levo ela não, irmão, tá? Que às vezes a gente enfrenta assim, sabe, vocês entendem. Então, mas eu falei, você precisa conhecer, é um povo querido demais, abençoado. E realmente estou expressando aquilo que eu sinto a respeito de vocês. Essa equipe de louvor, você tem um coração maior que vocês. E olha que vocês não são tão pequenos assim, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês. Eu sei que esse é só o primeiro encontro nosso. Se depender de mim, eu quero estar mais vezes podendo servir vocês. Porque eu estou saindo daqui, eu não sei quem está sendo mais edificado, se é vocês ou eu. A briga vai ser feia para descobrir isso. Mas eu estou sendo muito abençoado de verdade. Sou então casado, muito bem casado. Eu brinquei ontem que eu orei muito para casar. Talvez minha esposa não tenha orado tanto que eu. Mas fruto do nosso relacionamento, nós temos 2 filhas, Ana Beatriz de 8 anos, Mariana de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 5 meses está fazendo. E é um privilégio ser marido da Adriana e pai daquelas meninas. É demais, demais. Minha família é uma família linda, graças a Deus. Se você depois vai ver lá atrás, eu não vou fazer propaganda de camiseta não, porque já quase acabou tudo, mas CD quase ninguém comprou. Então, irmão, vira para o teu lado e diga para ele assim, eu vou te dar um CD de presente. Você não sabe fazer isso, irmão. Deus, em nome de Jesus, Deus, espírito de generosidade, venha sobre esses irmãos agora. Essa é a maneira mais apelativa que eu já falei de um CD. Está à sua disposição lá atrás. Aquela jogada de marketing, tipo assim, não tem muito, então corre, pega o seu, né? Mas tem o suficiente, eu acredito. Está lá atrás. Se você precisar passar cartão porque você está sem dinheiro, seus problemas acabaram, tá? Está lá atrás. Quem não veio ontem mesmo, levante sua mão. Pastor, dá uma olhada para trás aí. Do lado de cá, do lado de cá. Não, levanta a mão, não tem medo do pastor não, irmão. Meu Deus. Então você pode aproveitar que sobrou CD. O pessoal de ontem foi generoso, deixou o CD para você. Está à sua disposição lá atrás. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Graças a Deus, de novo ninguém. Hoje? Está com o documento aí? Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Vem aqui, rapaz. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. E aí? Tudo bem?
você veio fazer aqui? Pegar um CD? Vai comprar lá atrás, mano. Tá na mão, meu irmão. Valeu? Deus te abençoe. Como que é teu nome? Matheus. Quanto tempo você está nessa igreja? 1 ano e meio. Mudou. Vai lá. Deus te abençoe. Você podia aproveitar para ter gravado isso aí e soltar na internet, né? Pega para mim aqui, pastor, por favor. Irmão, quem quiser mais CD, tem lá atrás, tá bom, irmão? Deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Agora é sério mesmo, eu brinco bastante, mas agora é sério. Se você, por acaso, quiser muito CD e você não tem condição financeira para pegar esse CD hoje, tá? Você vem falar comigo que eu vou te dar um de presente. Ok? Amém, irmãos? Então, acabou as desculpas aí. Abra a tua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 4. Mas nós já falamos de Êxodo ontem, né? Vamos falar de novo hoje. Êxodo capítulo 4. Deixa eu dizer algo para você. Quantos têm o entendimento de que Deus te chamou para algo muito maior do que ficar sentado nessa cadeirinha branca? Levante sua mão se você acredita nisso. Amém? Eu também acredito. Vocês são uma igreja viva. É muito visível isso. Vocês são uma igreja viva. Mas eu disse ontem à noite que até hoje à noite você precisaria tomar uma decisão. Você precisaria decidir algo na sua vida. E eu quero te ajudar a tomar a sua decisão nessa noite. Você tenha vindo aqui pela primeira vez ou não, essa é uma noite de você decidir algo na sua vida. E eu sinto impulsionado a te ajudar nisso. Quantos estão comigo? Diga amém. Essa mensagem tem como título 3 dicas para um auxiliar. Mas vai falar de auxiliar de célula? Não. Apesar de acreditar no modelo de célula, viver intensamente o modelo dos grupos pequenos, aqui essa palavra é para aquele que entende que é um auxiliar de Cristo na edificação de um reino gigantesco chamado Reino de Deus. Amém? É muito maior do que a edificação apenas da igreja local, que esse é apenas o começo. Edificar a sua família, edificar a sua igreja local, mas você tem que entender que você trabalha não é para o pastor e para a pastora, você trabalha para aquele que te comprou na cruz, aquele que te resgatou do inferno, te tirou de lá, te transportou para o reino de luz. Então você é auxiliar de Cristo na edificação deste reino. Deus colocou em você dons e talentos que são para cooperar com a edificação. Os dons que você carrega, os talentos que Deus te deu, não são para a tua promoção pessoal. É instrumento de edificação do corpo de Cristo. Amém? Ok. Primeira dica dessa noite. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés respondeu ao Senhor. Senhor, diga, Senhor. Eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Esse texto diz o quê? Moisés diz ao Senhor, Senhor. Isso nós entendemos então que é uma resposta a um chamado de Deus na vida de Moisés. Sim ou não? Quantos conhecem essa passagem? Diga glória a Deus. Então você conhece essa passagem, Deus está intimando Moisés, trazendo Moisés para que Moisés faça algo grandioso, retirar o povo do Egito, do lugar de escravidão, que nós compreendemos que é uma figura da redenção, quando Jesus vem e nos tira das mãos de Satanás. Agora, esse texto, esse comecinho, é a resposta de Moisés para o chamado de Deus na sua vida. E eu preciso te fazer uma pergunta logo no começo. Eu sei que isso não é muito correto para quem estuda aí, para os pastores estudiosos. Isso não é muito correto. Talvez eu já fosse reprovado hoje. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Por quantas vezes você já deu uma resposta dessa para Deus?
Ah, Senhor. Moisés aqui está dizendo: ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar direito, quando eu vou falar eu me atrapalho. E sabe o que eu acho interessante? Que Deus chama Moisés para fazer aquilo que ele tinha dificuldade de fazer. Moisés seria um porta-voz de Deus. Moisés seria aquele que iria diante de Faraó, iria falar em nome de Deus. Deus falaria a Moisés e Moisés falaria a Faraó. Qual o instrumento principal para alguém que vai trabalhar como porta-voz? Ah? Fala. Sim ou não? A fala. Mas será que não tinha ninguém mais competente que Moisés? Vai se encaixando naquilo que Deus já está falando contigo desde esse início da mensagem. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, deixa eu me incluir nisso, quantos de nós não nos sentimos capacitados para exercer o chamado de Deus para as nossas vidas? Sabe de uma coisa? Deus não te chamou porque você está pronto, porque você está perfeito. Deus te chamou porque Ele vai te aperfeiçoar para aquilo que Ele tem na tua vida. Agora, uma coisa é certa. A primeira dica que eu quero te dar nessa noite é: pare de colocar empecilhos. Pare de dar desculpas. Deus te chamou para algo maior do que viver na cadeirinha branca. Deus te chamou para algo maior do que vir aqui no domingo, abrir a boquinha e falar: me alimenta. Deus te chamou para algo maior do que sair reclamando porque hoje o alimento não foi muito bom. Agora ninguém riu. Para você que ainda está nesse tempo de discutir com Deus a respeito do seu chamado, vamos ler o versículo seguinte. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Aqui Deus já chega já arrebentando tudo. Quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo ou mudo? O cego? Quem fez? O que é que Deus está dizendo para esse homem chamado Moisés? Ei, cara, você está achando que eu não te... Ei, cara, é já na versão nova, tá bom, irmão? Me perdoe os acima de 100 anos, aí eu sei que é complicado ouvir isso. Mas, ei, não sou eu o Senhor que cria o homem? Você vai querer dizer para mim, Moisés, me ensinar a respeito das suas dificuldades? Você vai querer ensinar para mim a respeito das suas pendências? Não sou eu o Senhor que te criou? Meu irmão, aí acaba todo argumento. Quando Deus diz para você: ei, eu vou te dizer o que Ele falou para mim, irmãos. Há 4 anos atrás, foi o ano que o Senhor me desarmou totalmente. Eu estava, durante algum tempo, eu fiquei muito empolgado para servir de uma vez por todas a Deus e parar de fugir. Mas depois eu entrei numa zona de conforto que falei: tá bom, Deus, acho que isso aí não é para mim não. Então eu vou trabalhar, vou levantar a minha condição financeira, vou dar um bom sustento para minha família e não há nada de errado nisso. Mas um dia, Deus chega e faz uma bagunça tremenda na minha vida. E eu decidi, naquele dia, que eu não daria mais desculpas, eu iria exercer aquilo que Ele tinha me chamado para fazer. Só que até chegar esse momento,
Eu relutei com Deus, irmãos. Eu relutei com Deus. E aquilo que eu falava era: Deus, o Senhor sabe que eu não estou pronto. O Senhor sabe das minhas dificuldades, que eu não posso fazer isso, que eu não consigo fazer aquilo, eu não sou bom para isso. E deixa eu te dizer algo, irmão, talvez você me veja aqui, todo extrovertido, brincando, cantando, ministrando aqui. Às vezes eu ministro para muito mais gente, e o pessoal olha e fala: nossa, esse cara já nasceu assim, né? Deixa eu te contar um pouquinho da minha realidade. Eu morria de medo de mudar de escola, talvez como alguns de vocês. Morria de medo, irmão. Primeiro dia de aula numa escola nova, para mim, era terrível. Dava desinteria, dava tudo que você imaginar de ruim acontecia. Eu tinha pavor de chegar em gente que eu não conhecia. Hoje eu estou aqui em Fernandópolis, conheci o pastor aqui no aeroporto. Isso para mim virou comum hoje. E dia de trabalho de escola, que diziam assim: Samuel, você vai apresentar o trabalho na frente. Eu falava: não, cara. Não, esquece esse negócio. Então, quando Deus começa a me chamar para aquilo e começa a vir com palavra profética, quantos conhecem Judson de Oliveira? Pastor Judson de Oliveira, lá de Belo Horizonte. Pastor Judson chega e me dá uma palavra profética, eu quase morro com aquela palavra, porque eu falei: meu Deus, tá bom, eu acredito que o Senhor vai fazer, mas vai ter que mudar no avesso, vai ter que me transformar. E eu começo a relutar com Deus, e sabe o que Deus diz para mim? Deus me mostra todos os outros meus defeitos que eu não sabia. Falei: ai, agora piorou. Então, Deus, agora o argumento é maior. Ele diz: não, eu não estou te chamando por aquilo que você é hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas e nós mesmos nos julgamos pelo caminho que percorremos. Deus nos julga pelo destino que temos nele. Você entendeu isso? Então vira para o teu irmão e diga para ele: não me julga pelo caminho, porque só Deus conhece o meu destino. Amém? Amém? Então para de dar desculpa, irmão. Para de dar desculpas. Abri uma casa de paz, misericórdia. Irmão, por favor, o pastor não me pediu para falar isso. Pastor, eu não sei de nada que acontece no meio de vocês aqui. Estou sendo muito sincero. Conheci vocês ontem à noite. Líderes de célula, grupos pequenos. Meu Deus. Abri minha casa para receber alguém, Jesus. Ei, para de dar desculpa. Chegou o tempo de você acreditar quem você é em Deus. Chegou o tempo de você acreditar que você sozinho não vale nada, irmão, igual eu. Mas Deus contigo é a esperança da glória. Irmãos, se eu fosse esperar estar pronto, irmão, estaria até hoje gerenciando uma empresa de móveis. Estava lá gerenciando, irmão. Ganhando meu dinheiro. Mas eu acredito que se você parar de dar desculpas, Deus se encarrega de fazer o que Ele quer fazer com a sua vida. Muito daquilo que nós não vemos acontecer da nossa vida, em nossas vidas, é porque nós vivemos para dar desculpa para Deus. Quando Deus chega e nos dá uma palavra e diz: olha, o pastor chega e diz: vamos fazer algo, você já está na retranca, já pronto para dar um tiro. Dizer: não dá, eu não. O versículo seguinte diz assim: vá, agora vá, porque eu vou te ensinar tudo aquilo que você tem que falar. Estarei? Vá, porque eu estarei com você. Deus não vai te usar porque você é bom, cara. Deus vai te usar porque Ele é bom. E Ele é tão bom que Ele decidiu contar com você. Mesmo sendo assim, desse jeitão. Desse jeitinho. Mesmo tendo essas dificuldades. Então a primeira dica é: pare de dar desculpas.
Diga para o teu irmão aí, com o dedo de profeta, assim, diga, para de dar desculpas. E compra um CD de Samuel. Agora deu, agora você falou. Porque agora era para o irmão comprar, não era para você comprar para o irmão. Ah, entendi. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo a seu respeito. Eu falei um pouco sobre isso ontem. Abra a tua Bíblia lá em Jeremias capítulo 1, por favor. É um texto que nós conhecemos bastante, mas eu sinto de ler nessa noite com você. Jeremias capítulo 1, no versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e te separei para que fosse um profeta às nações. Antes que você, uma versão diz, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E antes que saísse da sua madre, eu te constituí como profeta às nações. O que é que Jeremias faz logo em seguida? Então eu disse o quê? O A apareceu de novo aí. Ó vida, ó céus. Eu não sirvo para isso não, as coisas só dão errado para mim, bichinho. Eu nasci para dar errado. Você acha mesmo que Deus fez uns para dar certo, outros para dar errado? Será que Deus errou quando Ele te criou? Será que Deus esqueceu de colocar algo em você? Antes que você nascesse, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele está dizendo, eu já te conhecia. Então, irmão, não tem ninguém que te conhece melhor que Ele. Como diz meu pastor, Ele conhece você melhor que a sua mãe. E Ele te ama mais que sua mãe. E é interessante porque Ele diz, eu não apenas te conhecia, como antes de você sair do ventre da sua mãe, eu te constituí como profeta das nações. Ali no ventre da sua mãe, Deus já tinha separado, Deus já tinha te ungido para algo, já tinha te estabelecido, qual seria a sua função no corpo. Então acho que é tempo de parar de pedir, de ficar dando desculpa. Logo em seguida, Jeremias faz, Senhor, de novo. E aí no outro texto, diz assim, o Senhor respondeu, não diga que você é muito jovem. Vai, fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu te mandar. Não tenha medo de ninguém, pois, mais uma vez, pois eu estarei. Irmão, se você for sem Ele, aí eu vou te dar um conselho. Não vá. Mas se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma direção pastoral, vai para cima, meu irmão. Levanta da cadeira e vai trabalhar. Vai edificar o corpo. Vai no seu trabalho, seja luz. Seja luz. Na universidade, faça diferença. Irmãos, foi só os jovens, é óbvio que tem a mão de Deus por trás, assim como tem a mão de Deus também sobre a sua vida, te impulsionando, o Espírito Santo colocando desejos dentro de você. Mas foi só os jovens decidirem fazer alguma coisa. Você já percebeu a bagunça que virou no Brasil? Em relação ao Congresso, a toda a palhaçada que estava sobre a nossa nação, em nome de Jesus, o Satanás, o principal da corrupção, vai cair.
Foi só levantar da zona de conforto e sair para a rua. Foi só decidir fazer alguma coisa. Você percebe o poder que existe na unidade? Você percebe o poder que existe quando um povo se junta e diz: nós vamos fazer aquilo que entendemos ser o correto. Então, quanto a nós, que a Bíblia diz: você procura o reino, não adianta procurar aqui, ali, lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Deixa eu te dizer algo. Tudo o que a nação brasileira, tudo que o povo brasileiro procura, você tem dentro de você. Preste atenção. Do que é constituído o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. O que é que esse povo clama aí nas ruas? Aonde está isso? Na igreja, dentro de nós. E nós corremos o risco de passar uma vida inteira sem fazer absolutamente nada, correndo apenas atrás dos nossos próprios interesses. É tempo da igreja brasileira se levantar, pois o reino de Deus é de justiça, paz e alegria. A justiça não é falha, a justiça é perfeita, porque é do justo juiz. A paz, ela não é circunstancial, é uma paz que excede todo entendimento. Às vezes vai estar ruim, a moeda não vai estar boa, a situação econômica talvez não esteja legal, mas você tem paz, porque você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos e imaginamos. E a alegria que nós temos dentro de nós, nós precisamos aprender a lidar com isso. Não é uma alegria passageira, é uma alegria que diz: embora tudo esteja estranho ao meu lado, eu sei que entre eu e o meu Pai tudo vai bem. É alegria no Espírito Santo. É a convicção de que o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, que um dia tudo isso vai passar, e todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele enxugará de nós toda lágrima. Você carrega isso dentro de você. Nessa noite é uma noite de decisão. Segunda dica. Primeira então é: pare de dar. Segunda dica: eu preciso ser sincero. Isso aqui, irmãos, é fruto daquilo que Deus fez comigo. Então, quando eu falo sobre essas coisas, eu não falo da boca para fora. Isso aqui são coisas que Deus moveu e foi a maneira como Ele tem, como Ele tem feito comigo. Em Êxodo capítulo 5, lá no versículo 1, não precisa abrir, mas diz assim: o Deus dos Hebreus mandou você liberar o povo para celebrar uma festa onde? Ok. Eu tenho que ser sincero com você. Eu não posso te enganar ao ponto de você sair daqui: essa noite eu decidi na minha vida e agora vai ser bom demais, acabaram-se os meus problemas, porque eu parei de dar desculpa. Isso é o que eu pensava quando eu fiz isso, irmão. Eu quero te dizer, não é bem assim. 4 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa. Eu dei o testemunho hoje na hora do almoço. Eu estava muito bem. Eu estava no 10º ano naquela empresa. Estava no meu melhor momento financeiro. Tudo ia muito bem. Até que, alguns anos antes, eu tinha conhecido esse tal de Luciano Subirá. Tinha conhecido um tal do Farley. Tinha conhecido o tal do Marciano. Marciano vocês vão conhecer um dia ainda, né? Não é em outro planeta, aqui mesmo. Vocês vão conhecer ele. O Marciano é um dos nossos pastores em Curitiba. E a coisa começou a tomar uma proporção assim
que eu não conseguia entender muito bem, mas o Luciano era alguém que viaja muito, eu não conhecia ele antes de congregar lá na comunidade de Alcance. Ele é alguém que viaja a nação inteira, tem porta aberta em todos os lugares. O Marciano é um empresário, além de... há pouco tempo ele foi ungido pastor, mas antes ele era um empresário muito bem sucedido. Uma das empresas dele era um estúdio chamado Estúdio Chofar, onde Heloísa Rosa, Filhos do Homem, Fred Arraes e mais um monte de gente gravava com ele. E me foi dada a oportunidade de gravar esse primeiro CD, que você vai comprar lá atrás depois. E eu gravei esse CD, mas o meu chefe, o dono da empresa que eu trabalhava, ele era um homem muito de Deus, um homem muito íntegro. E ele vai na gravação do CD. Eu volto de férias, ele disse para mim: Samuel, Deus falou comigo demais na gravação do CD. Eu dei um glória a Deus, falei: glória a Deus, cara, e aí? Vai vir aumento? Ele disse para mim: então, Deus me mandou te mandar embora. Agora é a sua hora na nação brasileira. Eu fiz assim na cabeça, cocei. Falei: você tem certeza? Ele falou: cara, Deus me mandou. A palavra dele, eu preciso ser justo quando eu digo isso. A palavra dele foi: se por acaso eu não entendi a hora, se por acaso eu errei, por favor, não passe necessidade, volta que eu te restituo tudo. Mesmo salário, mesmo cargo, volta. Eu disse: cara, eu entendo que é Deus que está falando. Falei: dessa vez eu não vou dar desculpa mais. E vamos lá. Irmão, quando eu saí da sala, eu estava numa mistura de sentimentos. Porque eu falei: Deus, eu orei por isso tanto tempo. E aconteceu. Eu estou livre para o Senhor. E ao mesmo tempo dizia: Deus, estou desempregado. Eu não saí para pastorear igreja nenhuma. Então eu não vou ter um salário de uma igreja. Eu não vou ter salário nem da minha igreja, porque eu não sou pastor lá. Falei: que coisa estranha. Aí eu falei: tem um CD. Eu vou viver de vender CD. Vou para São Paulo abrir uma loja de CD. Liguei para o meu pastor, falei: amigão. Falei: cara, acabei de ser mandado embora. E por Deus. Ele disse para mim, cara, fica tranquilo. Deus falou comigo acho que um mês e pouco atrás. Ele disse, na época, isso foi em 2009. Disse: Deus falou comigo no Japão, enquanto eu estava orando. Deus falou a respeito de você e do Farley. Falei: então tá bom. Então eu comecei a viajar com ele. Irmãos, a sensação que eu tinha é de que a coisa ia ser assim, ó. Porque, cara, Deus me mandou embora do meu emprego. Deus me colocou no Luciano para viajar com ele, conhece todo mundo. Meu sonho sempre foi ministrar com o Cirilo, nunca consegui. Mas eu sou amigo do baterista do Cirilo, amigo mesmo, dele dormir em casa, o Dassaev. E eu falava assim: eu sou amigo do Dassa. O Dassa vai me colocar em show junto com o Cirilo, eu vou abrir show do Cirilo. Né? E eu fiquei todo empolgado, falei: Deus que venha, é tempo de cantar, chegou. Né? Falei: agora o negócio vai. E foi, irmão. Mas não foi para o lugar que eu pensava. A segunda dica que eu vou te dar é: compreenda o tempo do deserto. Quando o povo sai do Egito, eles não entram na terra direto. Na verdade, infelizmente, nem entram, né? Mas o desejo de Deus é que entrasse. O povo sai do Egito, eles vão para onde? Quando acontece aquela parada de liberou o povo, Deus está agindo, a coisa agora vai para onde? Para o deserto. Talvez a experiência dos meus pastores aqui seja diferente. Eu acho que não. Mas entrei num deserto. Irmão, a primeira coisa que eu tive que fazer era vender meu carro. Na vida de alguns, o deserto não é financeiro. No meu caso, financeiro.
Eu tinha um carro seminovo. Aí eu fui compreender que ministro itinerante, que decide servir o corpo, e abre mão de salário e tal, não pode ter prestação alta, irmão. Aí eu fui entender que eu tinha que vender meu carro com prestação alta, para comprar aquele velho, mas tá pago. Conhece? Você já viu um adesivo aqui em Fernandópolis, já colocaram ou não? É velho, mas tá pago? É velho, mas é meu. Não é do banco. Então eu comprei um Verona 95. Eu tinha um Siena 2004, 2005. Aí eu passei a andar com um Veroninha 95. Nada contra quem tem Verona, irmão, tá? É que você sair de um 2005 para um 10 anos antes, parece, nem sempre é, né? Mas parece uma decadência. E eu passei a andar com esse Veroninha. Esse Verona me levava para quase todos os lugares, menos nas viagens. Eu não era louco de viajar com o Verona 95 na estrada. Eu comecei a perceber que o aluguel estava vencendo, eu não conseguia mais quitar o aluguel no dia. Eu entrei em crise. De repente, escola da minha filha, eu falei, Deus, mas não foi para isso. Não foi desse jeito. E eu não entendia isso. Até um dia que Deus me dá uma válvula de escape. Sabe qual foi a válvula? Deus diz assim, filho, chegou a hora de fazer algo na sua vida. Eu falei, ô papai, vem. Ele diz, tudo que sobrou na sua vida foi o carro, né? Eu falei, então dá o carro pro teu baterista. Eu falei, opa, essa voz não é de Deus, não. Falei, Deus, espera aí, aqui na terra, quando a gente precisa, a gente ganha, a gente não dá. Falei, esquece. Mas assim, bem crente que eu sou, falei, Deus, fala com minha esposa. Essa maneira de você dizer, nem a pau que eu vou dar. Fala com a minha esposa, Deus, vai que ela concorda. E eu não vou falar. Passaram algum tempo, acho que um mês. Minha esposa acorda numa manhã e diz, amor, tive um sonho. Eu sinceramente não me liguei do que era na hora. Agora, como eu estou contando logo em seguida, você já deduzem o que é, né? E ela diz assim, eu sonhei que a gente estava dando nosso carro para o Wesley. Como que era o nome do meu baterista? Vocês conheceram ele já, né? Wesley. Falei, me dá o telefone aqui. Ela falou, por quê? Falei, me dá agora. Porque parece que Deus falou com você. Ela falou, sério? Eu falei, sério, me dá aqui. Falei, chegou a hora de dar o carro, irmão. E um detalhe. Eu tinha chego de viagem. E eu fui, e a minha esposa falou, amor, eu tentei sair com o carro ontem e não consegui. Falei, nossa, um carro seminovo, né? Eu falei assim, me dá a chave aqui que eu vou tentar. Deve ser, você não está conseguindo fazer. Mulher tem fama de não, né, dirigir direito, pelo menos lá em Curitiba, aqui não. E eu falei, me dá aqui a chave. Eu fui no carro e nada. Eu falei, Deus, agora eu vou dar um carro pro cara que não está funcionando. Chamei ele em casa, falei, amigão, Deus mandou te dar esse carro e nós queremos ofertar na tua vida. Ele disse para mim, na verdade, por telefone, eu já falei isso para ele. Eu falei, corre aqui, cara. Já falei a notícia para ele logo, porque vai que se ele não viesse, eu ia desistir. Aí eu falei, vem logo, cara. Falei, cara, Deus colocou no meu coração e falou com a Adriana também, de nós ofertar. Quando eu disse isso por telefone, ele disse, cara, você não vai acreditar. Meu irmão, o Wesley tinha um Fusca. Nada contra Fusca. Era um Fusca verde. Mas é o verde mais horrível que você já viu na sua vida. E o Fusca dele estava inteirinho. Mas pensa num Fusca inteirinho destruído. Inteirinho. Era assim, era a coisa mais horrenda. Quantos ouviram a história do doce de leite? Pois é, aquela lá era maçã verde. Irmão, era horrível. Pra você ter ideia, eu dirigi o Fusca do Wesley algumas vezes, que eu precisei.
Irmão, vou te dizer, você não precisava virar, se você quisesse virar à direita, você não precisava virar o volante. Os homens já vão entender melhor. Você tinha que fazer o quê? Pisava no freio e o carro virava. Estava bem alinhado. Foi alguém com sérios problemas de visão que alinhou aquele carro. Era terrível. Ele falou, cara, você não vai acreditar. Eu dei meu Fusca para minha irmã ontem à noite. Falei, uau. Que vem às 5 da tarde. Irmão, Deus é o mesmo. Ele não muda. Não é? Ele não faz acepção. Eu puxei tudo quanto é argumento que eu tinha na hora. Falei, Deus, ele deu o carro dele 9 da noite, ganhou 8 da manhã. Que vem às 5 da tarde, Deus. Falei, é hoje? Aí você faz ato profético, determina e tal, e tal. Mas eu estava onde? No deserto. Veio 5 da tarde do primeiro dia. Do segundo dia também veio. Várias vezes vieram 5 da tarde. Muitos dias, muitos meses. Algo que aconteceu ali foi que logo depois que eu plantei esse carro, logo depois que eu e minha família plantamos o carro, esse meu chefe me liga e diz assim para mim, Samuel, eu quero almoçar com você, tenho uma proposta para te fazer. Irmão, eu gelei. Falei, vamos lá. Aí eu fui almoçar com ele. E a proposta era a seguinte, Samuel, você tem que largar tudo o seu ministério e voltar para trabalhar comigo. Só que agora não mais como gerente comercial, como dono de uma das lojas. Falei, Jesus, o que eu faço? Porque eu tinha acabado de ofertar o carro, na hora veio o quê? Cara, recompensa, velho. De um lado era, isso aqui é recompensa. Deus está te abençoando com uma porta agora de dono, você não vai ser mais gerente, vai ser empresário agora. Do outro lado é cilada, chuta que é laço. Conhece a música? Chuta aqui é laço. Já viram essa música não? É crente, irmão, é crente, estou cantando aqui. Eu falei, eu preciso ouvir Deus, eu preciso conversar com minha família. Eu falei ontem que a segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai passar o resto dos seus dias aqui na terra. A primeira é com quem você vai passar a sua eternidade. E talvez você veio aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida ao Jesus, não reconheceu Ele como o único Senhor e Salvador. E nessa noite também é uma noite de decisão para você. Você que está me ouvindo aqui e ainda não fez a sua oração de entrega totalmente ao Senhor e reconhecê-lo como Senhor da sua vida, essa também é uma noite de decisão para você. Amém? Mas eu chego em casa e digo, amor, a proposta é essa. Irmão, eu sabia o que significava aquilo. Eu tinha trabalhado 10 anos nessa empresa. Eu sabia que isso significava não apenas a quitação de aluguéis atrasados, mas isso significava também mudar para uma casa melhor, não apenas agora semear um carro, esperar a colheita de um carro, mas comprar um carro zero logo no mês seguinte. Eu sabia o que aquilo significava. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa, falei, amor, a proposta é essa. Ela olha para mim e diz, irmão, presta atenção, eu estava onde? Ok? É importante você saber desse contexto. Minha esposa olha para mim e diz assim, se você voltar, você vai voltar por quê? Falei, você está brincando, né? Você já sabe a resposta. Ela falou, claro que eu sei, mas eu quero que você diga. Falei, pois é, grana. Eu vou voltar por um motivo só, dinheiro. Ela falou assim, então, se é por dinheiro, eu te aconselho a não voltar. Deus vai mudar a nossa história. Eu falei, Jesus, essa é a mulher que tu me deste. Se der errado, foi uma mulher que tu me deste. Meu coração se encheu de fé. Eu brinco com isso, mas meu coração se encheu de fé. Eu falei, se a minha esposa está falando isso, eu também acredito nisso. Eu não acredito que Deus vai ficar irado comigo porque eu decidi servi-lo ao invés de ser empresário.
Não há nada contra quem é empresário, irmão. Continua até que Deus fale algo no seu coração. Não perca o foco daquilo que Deus te mandou fazer. Porque o interessante e o correto não é você estar em tempo integral ao ministério ou ser empresário. É você reconhecer que você está no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para a tua vida. Mas eu decidi então, eu cheguei para o meu chefe num outro almoço e disse para ele. Você percebeu que tudo se negocia no almoço, irmão, por isso estou desse tamanho. Eu chego para ele e digo, amigão, eu quero te agradecer por você ter se lembrado de mim. Falei, mas eu tenho que deixar o ministério para isso. Eu tenho que largar tudo aquilo que Deus começou a fazer. E eu vou recusar a tua proposta. Ele bate na mesa e diz, eu sabia. Quando ele falou eu sabia, quase que eu voei no pescoço dele. Ele falou, eu te repreendo, Satanás. Você sabia por que você fez isso? Ele disse, Samuel, eu não sei porquê, mas eu tinha que fazer isso. Eu falei, fique tranquilo, eu sei porquê. Mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de ofertar algo que me custava. E é interessante que as maiores ofertas que eu fiz até hoje foi no deserto. As maiores ofertas foi em tempos, às vezes nem tanto no deserto, como foi a nossa última oferta, que é bem recente. Nós não estamos num tempo de deserto, mas nós vivemos em tempo integral, itinerante. Isso é uma coisa que não é... Eu não tenho uma segurança, entenda bem o que eu vou te dizer. Eu não tenho uma segurança de um salário todo mês. Então, e Deus me levou há 2 meses atrás a fazer uma coisa radical. Ele falou, Samuel, você não vai ligar para pastor nenhum mais. Eu falei, misericórdia. Como que eles vão lembrar de mim se eu não falar com eles? Eu falei, testemunhei isso para o pastor. Deus me deu uma palavra, não liga para mais ninguém. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca tive uma agenda cheia como eu tenho nesses 2 meses. Eu nunca tive uma agenda tão cheia como nesses 2 meses. Sem ligar para ninguém, quietinho em casa, orando, lavando louça para minha esposa. Acho que o negócio é lavar louça. Amém, Espírito Santo. Amém. Amém, pastor. Quer vitória, lava a louça, geme e chora. Tá feita. Ai, Jesus. Mas, deixa eu voltar aqui. Se recompõe, irmão, se recompõe. Nesses 2 meses que nós mudamos para São Paulo, ali para Valinhos, o Senhor começou a falar sobre um novo tempo. E, voltando um pouquinho na história, eu tinha semeado aquele carro. 6 meses depois, eu estava ministrando em Taubaté, aqui próximo a São Paulo, capital. Eu estava no 3º dia de uma conferência, assim, que estava sendo assim, tipo essa noite. Glória de Deus vindo e o negócio. E chega um pastor doido. Para mim esse cara é doido. Chega do lado do púlpito e diz, Samuel, vem cá. E o mover acontecendo, ele chega com a família dele e diz, cara, há 30 dias atrás, Deus me mandou fazer algo, eu não sabia como ia ser, para quem ia ser. Ele diz assim, mas nós como família, estamos ofertando o nosso carro na sua vida. Eu falei, meu Deus, eu sabia que carro que era, irmão. Ele tinha me buscado no aeroporto. Irmão, eu fui para fora daquele lugar e comecei a berrar, chorar. E homem quando chora é escandaloso, é feio, não é? Você imagina um homem do meu tamanho. É feio demais. Eu estava com a banda toda, a gente tinha ido de avião, a passagem de volta também estava comprada de avião. Eu estava com a banda toda, eu só lembro da cena, eu berrando, chorando, e a banda pulando em cima de mim, gritando, é nós de Eco, é nós de Eco. Eu tinha acabado de ganhar uma Eco Sport 2004. Mas não glorifica ainda não, irmão, porque uma semana depois, um outro pastor me liga e diz, cara, isso é o meu pastor do Ministério de Louvor, lá da minha igreja. Ele diz, cara, eu já sei que você já ganhou um carro. Mas 30 dias atrás, quando ele falou 30 dias atrás, eu falei, irmão, já conheço a história. Ele falou, 30 dias atrás, Deus mandou dar meu carro para você. Eu não dei porque teve um problema. Esse problema já foi solucionado. Nesse tempo você ganhou a EcoSport, está aqui agora. Estou te dando um Gol 1996. Estava mais bonito que a EcoSport. Impecável. Agora para dar glória a Deus, não tem mais nenhum não. Na verdade tem um terceiro aí.
mas era um rolo que eu tinha feito, e nessa mesma época foi restituído mais um carro no valor de 12 mil reais. Então, irmãos, deixa eu te dizer, uma das coisas que eu aprendi no tempo do deserto, e é importante você descobrir isso, eu estou te falando agora de uma experiência muito pessoal, mas se isso servir para você, uma das coisas que eu aprendi no tempo do deserto, no tempo que, sabe, você não sabe o que fazer, é fazer o contrário do que a grande maioria faria. No tempo do deserto, normalmente as pessoas murmuram, as pessoas se trancam dentro do quarto, não querem ver ninguém. Eu aprendi a fazer diferente, irmão. No tempo que eu não sei fazer nada, eu aprendi a plantar. Agora eu disse que nessa mudança para Valinhos, nosso coração está cheio de alegria por esse novo tempo que a gente está vivendo. E Deus começou a cochichar no meu ouvido de novo. Chegou a hora de fazer mais uma plantação. Eu falei de novo, não, Jesus, vamos devagar. Agora eu preciso do carro para viajar. Essa Sport eu já troquei nos outros 2 carros. Eu estava com uma Sportage 99. Assim, teteia, coisa mais linda. Sim, o carro do sonho. E minha esposa ama aquele carro, e eu também. E eu viajo com ela para tudo quanto é lado. E Deus falou assim, está na hora de semear alguma coisa, não está não, amigão? Eu falei, já sabe, né, Deus, com quem você tem que falar. Dessa vez eu não falei, só fiz sinal para ele. Fala, cara, pô, de novo, não. Um dia eu saindo na portaria de casa, nós moramos em Valinhos ali, eu saindo na portaria do condomínio. Algo me tomou e eu caí na besteira de perguntar para ela, como diz o baiano. Falei assim, amor, Deus tem falado alguma coisa com você a respeito do carro? Ela, ai, ai, ai. Eu fiz assim para ela, oferta, ela, aham. Aí eu falei o nome da pessoa, eu falei, Valdir, ela, Falei, meu Deus, de novo. Terça-feira passada, foi o dia que nós pegamos uma enxada e falamos, vamos fazer de novo, vamos lá. Colocamos a sementinha lá, abrimos um buraco, colocamos a Sportage dentro. Falei, Deus, agora está aí. O Valdir é meu cunhado, é casado com a minha irmã. E eu tinha certeza que era para ele. Quando a Adriana falou, eu falei, é isso aí. Irmão, pensa num cara que quase infartou na minha frente. Há muito tempo atrás, há uns 7, 8 anos atrás, ele teve o carro dele que ele mais gostava, tinha sido roubado. E Deus mandou entregar uma palavra para ele, que naquela manhã Deus estava restituindo aquilo que o diabo tinha tirado dele 7 anos atrás. Era um Monza alguma coisa, um carro que até com o valor era um valor baixo, mas ele gostava, ele cuidava muito daquele carro. Depois ele teve que comprar um Voyagezinho, bem assim, 80 alguma coisa. E ele estava arrumando, aquele carro estava assim, impecável na mão dele, muito cuidadoso com o carro. Ele gostava muito do Voyage também, mas sonhando com algo melhor. Quando eu disse para ele, amigão, Deus está te restituindo hoje. Ele dizia assim para mim, você está louco, cara, por que você está fazendo isso? Para! Eu falei, calma, eu que tenho que chorar, não você. Mas sabe o que eu aprendi naquela manhã? Eu entendi o versículo, que é melhor dar do que receber. Pensa num cara que ficou constrangido. Eu falei, eu estou te ensinando o princípio de uma semeadura. Nós vamos ficar sem carro de novo. Até que Deus faça. Eu vou voltar aqui para testemunhar, para contar para você. Naquele momento ele foi tomado por profecia. E começou a profetizar sobre algo na nossa vida, que eu compartilhei com os pastores. A hora que eles me deram algo profético ontem, sem saber. Eles me entregaram algo ontem. Eu falei para ele, quando acontecer, vocês vão saber, eu vou ligar. Então, eu aprendi que quando você não sabe o que fazer, planta algo. Planta algo que te custe, que Deus vai te surpreender. É óbvio que não faça na emoção, na loucura. Estou te falando, tudo que eu falo para você, parece que foi do dia para a noite, mas não foi. É tempo que Deus vai falando com você, vai te dando impressões, e você vai testificando com a sua esposa, com o seu esposo, né? Mas fique atento nisso. Então, a segunda é, compreenda o deserto. Olha que interessante, o exemplo aqui de Paulo.
Filipenses 4,13, o que está escrito lá? Uau, vamos lá. Tudo posso. Diga o mais alto que você conseguir, vai lá. Tudo posso. Mais uma vez, tudo. Glória a Deus. Se você acredita, aplaude aí, aplaude, 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 aplaude. Quem que disse isso? Foi? Paulo. Em que contexto Paulo disse isso? Vamos lá para Filipenses 4,12? Abra a tua Bíblia aí. Filipenses 4,12. Eu não sou contra quem coloca adesivo no carro com este versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sou contra isso. Mas é necessário nós entendermos o contexto desse versículo. Porque, irmãos, o cara que não conhece Jesus ainda, quando ele acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa ruim para ele, ele bate na madeira, já viu isso? Ele diz, já viu? Bate na madeira. O crente aprendeu uns jargões. Quando recebe alguma coisa, ele diz, misericórdia, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma espada afiada. Calma aí, irmão. Calma aí. Filipenses 4,13 é resultado de Filipenses 4,12. Paulo diz assim, sei o que é estar necessitado. Sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Uma versão diz, em todas as coisas eu fui experimentado. Paulo chega a dizer que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele, porque antes disso, ele descobriu o deserto. Sei tanto ter pouco, como ter muito. Em todas as coisas eu fui experimentado. Então esse homem que passa pelo deserto, e você que compreender o deserto e passar pelo deserto de forma que o Senhor se agrade de você, você vai poder dizer no final de tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Caso contrário, é jargão, é bater na madeira. E Jó, homem temente, que se desviava do mal. Pensa no homem de Deus. Jó, depois de uma confraternização com os filhos, ele ia pedir perdão, sacrificar pelos filhos. O versículo diz assim, lá em Jó capítulo 1, versículo 5, não precisa abrir, eu já estou com o horário avançado aqui, diz assim, Jó 1,5, quando terminava uma rodada de banquetes, na minha versão diz, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava, olha o temor que Jó tinha, pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Camarada levantava de madrugada para oferecer sacrifício, pedir perdão pelo filho, porque vai que um dos meus filhos pecou em pensamento, pensou mal. Homem de Deus ou não? O que acontece com Jó? Como diz o pastor Luciano, o homem que tem dom do para-raio. O Jó tinha dom do para-raio. Tudo que era ruim, caía na cabeça de Jó. O dom do para-raio. Talvez você está se sentindo assim, irmão. Tudo não dá nada certo.
Sempre que eu acho que a coisa está mudando, não muda. Sabe qual foi o resultado? Sabe qual é o resultado de alguém como Jó? Jó, lá no capítulo 42, no versículo 5, diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quantos querem conhecer mais a Deus? Se prepara para a escola do deserto. O deserto não é para te matar, o deserto é para te aperfeiçoar. Todas aquelas desculpas que você dá para Deus, de que ainda não estou pronto, o Senhor, no deserto, você vai aprender a lidar com elas, você vai descobrir quem você é, as suas reais motivações. E acredite, depois do deserto, tem o tempo da bonança. Falei sobre isso ontem, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O caminho do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, brilhando. Irmão, que horas começa a aparecer o sol aqui? 6 horas? 6 horas da manhã, o sol é forte de rachar já? Por mais que esteja no maior pico de verão, o sol das 2 horas da tarde, ele sempre vai ser mais forte do que os das 6 da manhã. É isso que está dizendo ali, o caminho do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. O dia perfeito chega, não desiste não. O dia perfeito chega, não desiste não. O dia perfeito chega, não desiste não. Não murmura não. Amém, irmãos? Também é lugar de experimentar milagres e provisões. Terceira e última. Você vai aprender a ser persistente. Seja persistente. Pare de dar desculpas. Compreenda o deserto e seja persistente. São as 3 dicas. Um dia, Moisés sobe um monte. E Moisés vê a glória de Deus e a coisa acontece. O povo fica até com medo lá embaixo do que estava acontecendo lá em cima. A coisa fica boa lá em cima. Moisés desce cheio, com tábuas da lei que Deus tinha escrito. Moisés desce. Quantos passaram o fim de semana já daqueles que você sabe que você foi para um lugar que você não tinha pisado ainda? Você foi num lugar em Deus, onde Deus te arrebatou. O negócio foi demais. Quantos já passaram por esse fim de semana? Passaram? Lá naquele lugar você fez aliança com Deus, fez ou não fez? Fez voto com Deus. E prometeu para Deus que a coisa ia ser diferente. E você voltou de lá, igual Moisés voltando do monte. Meu Deus, meu Deus. E chega diante do povo, fica nervoso, quebra as tábuas, chuta o balde. Você nunca passou por isso, né? Depois de um fim de semana daqueles, chega segunda-feira, você está cheio de gás, e você fez o compromisso de orar às 4 horas da manhã. Qualquer semelhança é pura revelação. Fez o compromisso de orar às 4 da manhã. Aí você vai segunda-feira, você levanta às 4 e Deus, e ora. Aí você levanta na terça, levanta na quarta, e quase que não levanta na quinta. E aí chega a sexta, você não levanta mesmo. E aí vem domingo de novo. Oh, Deus. Moisés faz isso. Quebra a aliança que ele tinha feito com Deus. Os mandamentos, aquilo que deveria ser direção para o povo. Ele chuta tudo, quebra tudo. Nessa hora você tem 2 opções. Se por acaso você está passando por isso, quero te dar uma palavra nessa noite. Você tem 2 opções. Se você é alguém inconstante em Deus, alguém que tem já quase que desistido de servir a Deus, de correr atrás dos sonhos de Deus para a tua vida, porque, afinal de contas, nada dá certo, você promete uma coisa e não cumpre, você diz que vai fazer e daí chuta o balde. Deus é um Deus das segundas chances, irmãos. Deixa eu te dizer,
você tem duas opções. Joga tudo para cima e não compreende o quanto você já cresceu em Deus, dando ouvidos à voz do inferno que diz o contrário daquilo que Deus te diz. Ou você volta para o lugar do encontro de novo. Você entende que isso não é um lugar físico. Você volta de novo para o colo do papai. E mais uma vez você diz: Senhor, tem misericórdia. Sabe o que acontece com quem volta? Moisés sobe o monte de novo. E Moisés se recompõe. E ele desce um monte. E só dessa segunda vez é que o rosto de Moisés brilhava, de tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. Por que da primeira vez não brilhou? É um princípio aqui. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de homens e mulheres falhos como eu e você, mas que entendem a sua fragilidade e ainda assim não desistem do chamado de Deus para suas vidas. Fique de pé, por favor. Ministério de louvor, venha para cá. Irmãos, essa é uma noite de decisão. Desde ontem, o Espírito Santo tem gerado isso no meu coração. É um fim de semana de nós decidirmos algo, caminharmos mais sério em Deus. Ontem eu falei sobre rever o seu dia como anda, dar prioridade ao seu tempo de oração. Hoje o Senhor está me levando a falar para você parar de dar desculpas, a você compreender o deserto, para de murmurar. Adora a Deus no deserto, oferta no deserto, glorifica a Deus no deserto, construa altares de sacrifício no deserto, mas não murmura. Sabe, eu não sei qual é a resposta que você tem para dar em Deus hoje. O ano passado, Deus, num dos meus momentos com Ele em casa, lá em Curitiba, Deus começou a mover meu coração dizendo que Ele ia me colocar como um despertador na nação brasileira. Irmão, de imediato eu fiquei tão feliz. Aquilo assim veio de um encontro com orações que eu fazia. E despertador me lembra de despertamento, que me lembra de avivamento. Eu fiquei assim: Deus, sério que o Senhor vai fazer isso comigo? Eu acredito, eu quero. E logo em seguida eu lembrei que ninguém gosta de despertador, irmão. Foi frustrante lembrar disso. O que o Senhor estava dizendo é: eu não vou colocar uma palavra suave na sua boca, Samuel. Eu não vou colocar uma palavra que passa a mão na cabeça dos irmãozinhos e deixa eles como eles estão, dizendo: olha, calma, vai tudo melhorar, irmão, vai estar tudo bem na sua vida, continua assim que vai dar certo. Não. Deus me disse que levaria em muitos lugares, onde traria uma palavra de confronto, de dizer: olha, é tempo de mudar o seu tempo de oração. É tempo de parar de dar desculpas. É tempo de parar de murmurar. É tempo de parar com esse negócio de que vou desistir de tudo. Não. Joga a rede de novo.
Acredite em quem está te pedindo para jogar a rede. Diga para ele: Senhor, sob a sua palavra, então eu lançarei a rede. Não desista. Só que é interessante como Deus falou comigo. Quando um despertador toca, e esse fim de semana o despertador está tocando na sua vida, você tem duas opções. Uma é levantar e caminhar para aquilo que você deve fazer. A segunda é apertar um botãozinho do seu celular escrito soneca. Mais 5 minutinhos só, Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmão, eu não posso decidir por você. Eu não tenho condição de decidir viver aquilo que Deus tem para você. Eu preciso ter condição e eu quero, com todas as minhas forças, viver aquilo que Deus tem para mim. Isso é um chamado individual. Então nessa noite você decide se você quer apertar o soneca ou se você quer levantar e caminhar para aquilo que Deus tem para você. Parar de dar desculpas, compreender o deserto e ser persistente. Está nas suas mãos a resposta nessa noite. Está nas suas mãos. O que eu posso te garantir é que esse lugar confortável pode se tornar o seu lugar mais indesejado. Porque se você passar muito tempo deitado em lugar confortável e não exercitar os membros do seu corpo, eles vão começar a atrofiar. E aquilo que era para você o lugar mais delicioso vai se transformar no lugar de maior tormento. Está na sua mão. Você decide exercitar a fé, os dons que Deus te deu, ou deixar que eles se atrofiem. Curve tua cabeça, feche teus olhos, por favor. Eu queria fazer um convite para você. Talvez você está nessa condição hoje. Você tem passado dias, meses, talvez anos dando desculpas para Deus em relação àquilo que Ele tem pedido para você e o chamado na sua vida. Talvez Ele tenha falado para você começar uma reunião lá no seu trabalho há tanto tempo e você tem dito: não é para mim, Deus. Talvez Ele tenha falado para você que está na universidade: comece a fazer um grupo de 2 pessoas na universidade, de 3. Você tem dito: não, isso não é para mim, Deus. Talvez Ele tenha falado para você se colocar à disposição dos seus pastores para servir naquilo que for preciso. E você tem dito: eu não, Deus. Olhai, os campos já estão brancos. Nós vivemos um tempo no Brasil, irmãos, que está prestes a acontecer um avivamento gigantesco. Mas esse avivamento, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Não é um vento que virá e vai soprar sobre a nação, como já aconteceu lá atrás. É um despertamento, acredite no que eu estou te dizendo, é um despertamento individual. Um despertamento que vai começar no seu coração e vai começar a multiplicar sobre a sua casa, sobre os seus vizinhos, sobre o seu bairro, alcançará a sua cidade, que alcançará cidades vizinhas, e isso é de dentro para fora, porque o reino de Deus já está dentro de vós. O que precisa é parar de dar desculpas, parar de murmurar e não desistir. O meu convite é para você que entende essa mensagem nessa noite e precisa dar uma resposta ao Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Por favor, se puder apagar um pouco as luzes, deixar como estava na hora do louvor. Pode ser? Pode ser? Faça isso, por favor. Eu não quero constranger ninguém.
Mas eu preciso que você tome uma atitude nessa noite. Você sabe que Deus está falando com você. É para você que entende que Deus está te chamando para algo maior. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Preste atenção, antes de nós começarmos a orar, antes do Espírito começar a fluir intensamente novamente nessa noite, deixa eu te dizer algo. Você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem para a sua vida sem o auxílio do Espírito de Deus. Sem que o Espírito Santo te tome, te convença daquilo que você precisa fazer. É impossível cumprir o plano de Deus na força do seu braço. As estratégias virão de Deus. As motivações têm que vir de Deus. Os sonhos, os desejos precisam vir de Deus. A coragem, a ousadia para cumprir tem que vir de Deus. E Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ajudador. Aquele que é como o Senhor Jesus. Jesus disse isso: eu vou para o Pai, mas vou mandar aquele que é semelhante a mim, e Ele vos ensinará todas as coisas. Então nessa noite nós vamos clamar. Você vai decidir isso. Você vai decidir nessa noite que você para de dar desculpas nessa noite. Mas antes de você decidir isso, o Senhor já sabe o que te atraiu aqui na frente nessa noite. Nós vamos clamar por um enchimento do Espírito Santo novamente nas nossas vidas. Você vai clamar com todas as suas forças, para que o poder de Deus aumente na sua vida, para que o Espírito Santo seja vivo. Lá em Tessalonicenses, Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito. É possível você ter o Espírito Santo dentro de você e nunca usufruir, nunca utilizar do benefício que era a amizade do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por todas as coisas. Efésios 5, de 18 a 21. Se você já utiliza a ferramenta que é a oração em línguas, você que está aqui à frente, você que está nas cadeiras, comece a fazer isso agora. Nós precisamos, Deus. Vamos. É no poder do Espírito. 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 Não é com palavras de persuasão que nós nos moveremos, mas é no poder, no poder, no poder, no poder do Espírito. Profetizamos líderes, profetizamos pastores, profetizamos pastoras, líderes se levantando, cheios do poder, serão diferença nas faculdades, nas universidades, farão diferença nos trabalhos.
eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar na tua fumaça de glória, eu entrarei. Não sei mais viver, não sei quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Sejam cheios, sejam cheios, clamar pela glória, a glória de... É tudo que queremos, é tudo que precisamos. Ser cheios, 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 cheios. Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo em outro lugar,
Vivifica o dom que há em ti, que foi lhe dado por boca profética, em posição de mãos. Vivifica o dom que há em ti. Profetas, mestres, evangelistas, pastores, apóstolos, sai pra fora, sai pra fora, sai pra fora, sai pra fora, geração profética, sai pra fora. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe de onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Como você nunca cantou essa canção, levante sua voz e diz: deixa pisar.
Pega na mão do seu irmão e vamos continuar declarando santo, santo, santo. Há uma unidade neste lugar. E Deus te chamou para servir. Cante, cante, pegue na mão do seu irmão. Nós somos o teu povo nesta cidade, Senhor, declarando a tua santidade. O Deus desta igreja, Ele é santo. Santo, santo, santo. Queremos viver também em santidade, Senhor. Santo. Quem já pisou? Se você nunca pisou, profetizo. Você vai pisar neste lugar. Você nunca mais vai querer sair deste lugar, desse ambiente de glória. Oh Deus, aonde estivermos, nós queremos a tua glória. Glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vira para o seu irmão, com muito amor, mas com muita ousadia, fala assim: para de fugir. Para de dar desculpa. Você não é capaz, mas Deus te capacita. Amém, irmãos? Cumpra o propósito de Deus. Amém? Eu queria que você estendesse sua mão para cá. Vamos abençoar o nosso amado irmão Samuel Moraes. Quer subir aqui, irmão? Em nome de Jesus, fazendo um favor. E eu tenho certeza disso, mas eu quero liberar essa palavra. Tudo que foi semeado, tudo que você plantou, nós como igreja, que você possa colher abundantemente mais na sua vida, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, né, eu queria que você liberasse palavras de bênção. Se você não quiser falar nada, não tem problema, mas se você quiser abençoá-lo, né, você libera palavras de bênção sobre a vida. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho, porque ele foi usado pelo Senhor como um canal, como bênção nas nossas vidas. E eu sei que Efésios diz, Hebreus diz que o Senhor não é injusto para ficar esquecido, né? Pelo amor que ele tem demonstrado e servido o corpo. E eu sei que ele serviu e ainda está servindo o corpo. Eu sei que a retribuição vem do Senhor, não nossa. Nós apenas ofertamos, dizemos muito obrigado, mas a grande recompensa vem do Senhor. Que Ele possa ter essas recompensas físicas, materiais, mas principalmente espirituais. Que haja galardões para o teu filho. Obrigado, Senhor, por termos conhecido mais um servo do Senhor. E nós o abençoamos em nome de Jesus. E seja o Senhor aquele que leve de volta e leve aí para um nível maior da tua presença. Para onde ele passar, a tua glória possa brilhar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Foi um prazer conhecê-lo agora pessoalmente. Em nome de Jesus. E que possa ter outras oportunidades. Eu creio que sim, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus pela vida do irmão. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pastor, quando fica dois finais de semana sem pregar, fica doidinho, mas eu prometo que eu vou ser rápido, presta atenção. Estou doidinho para pregar, mas não vou fazer isso agora, vou respeitar o teu horário. Mas eu lembro que numa reunião de oração, eu desafiei os irmãos a ganhar um. Quem estava aqui naquela reunião de oração? Eu vou aproveitar que nós devemos estar em 300 e pouco, quase 400 pessoas. Aproveitando essa palavra, né, nós não fomos chamados simplesmente para assistir culto. Você foi chamado para ser um servo do Senhor e ganhar vidas para o Senhor. Amém? Eu sei que aqui Deus liberou hoje desafios novos, pessoas ser auxiliares, líderes de célula, que Deus está chamando faz tempo, mas tem medo, fica dando desculpa. Tenho certeza que muitos hoje rompeu com isso em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero desafiar você. E se você erguer a mão, não na empolgação, mas se você quiser, nós vamos orar por você em nome de Jesus, para você ganhar um ainda esse ano. Você tem ainda 5 meses e pouco. Eu quero que você chegue no céu e tenha galardão, irmão. Eu não quero que você chegue lá e a caixa está vazia. Eu quero que você tenha também
a recompensa do Senhor. Quando você ganha e tira do inferno uma alma, pessoas que estão perdidas, talvez familiares, vizinhos teus, está precisando ouvir falar de Jesus. Quantos querem esse desafio? Fica a sua mão levantada. Se a bursite não deixar, você levanta a outra, vai trocando, mas não deixa de levantar a sua mão. É um desafio. Na verdade, é um desafio que Deus, Jesus lançou para você, não é eu que estou fazendo. Ele diz, ide e pregar o evangelho, fazei discípulo. Todo cristão, na verdade, teria que fazer isso, mas alguns não querem, não tem problema. Mas é um mandamento, ou Deus, Jesus disse isso para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, nós aqui em Fernandópolis, nós não temos a pretensão humana de sermos grandes para aparecer, mas nós queremos chacoalhar o inferno. Nós queremos chacoalhar os principais dessa cidade e declarar que Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. E Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas como igreja, como individual membros dessa igreja, homens e mulheres, que nós possamos ser o sal de Fernandópolis, possamos ser a luz dessa cidade, e possamos, ó Pai, ter a oportunidade de ganhar uma vida para o Senhor. Usa os teus filhos em nome de Jesus, que eles possam, ó Pai, falar ousadamente, convidar e profetizar salvação na vida dessa cidade e das pessoas que o cercam. Libera essa graça e essa unção para ganharmos vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você possa contar com a graça do Senhor. Tenha uma semana abençoada de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e cumprimente pelo menos uns 10 irmãos e fala assim: olha, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Enfrente qualquer situação, que Deus está com você. Amém?